Na questão 1, nos pede o seguinte: observe o panorama a seguir e responda o que se pede. Temos aqui um código, né, uma linha de código referente a uma determinada função, o gráfico dessa função, a expressão dessa função em uma tabela. E aí vamos responder o que está pedindo. Primeiro, no item A, qual é a lei da função. A lei da função, pessoal, é f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa é a lei da função. Ela está aqui, ó, a expressão. No item B, nos pede para escrever o domínio, né, de f, o contradomínio e a imagem referente a essa função. E tem uma condição que nós precisamos lembrar, uma condição de existência, né, dessa função, que tenha um denominador com alguma variável, é que o denominador não pode se anular. Então, x ao quadrado mais 1 tem que ser diferente de zero. Realizando essa conta, né, pelo aquele princípio que quando está somando, você faz a operação inversa do outro lado, subtrai, somando um desse lado, subtrai um do outro, porque é o mesmo que subtrair um de ambos os lados. Você tem x ao quadrado diferente de 2, depois você tira a raiz quadrada dos dois lados, e aí você tem raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x, e a raiz quadrada de menos 1 é um número que não pertence ao conjunto dos números reais. Então, se x tem que ser diferente de raiz quadrada de menos 1 e esse menos 1 não pertence, então nós podemos falar que o domínio de f é qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais, beleza? Então não tem limitações ali, embora o x esteja no denominador com risco de ser anulado. O nosso contradomínio também vai ser R, que é todos os números, né, reais como possibilidade, e nosso conjunto imagem, pessoal, se nós observarmos o gráfico, analisarmos o gráfico, porque essa é a ideia dessa parte do conteúdo, que você analise por partes, mas nesse caso aqui a gente vai contar com o gráfico, nós podemos falar que o y, né, que refere-se à nossa imagem, pertence ao conjuntos reais, desde que esse y seja, né, maior que zero ou menor ou igual a 1. Ou representando dessa forma aqui, que ele, né, tem um limite aqui no 1 e limite aberto no 0. Pessoal, o que acontece? Nesse caso, né, embora vocês ainda não tenham chegado nessa conclusão, essa reta vai se aproximar muito do zero, mas ela nunca vai encostar no zero. Entende? Ela vai ir bem aproximando, aproximando, aproximando. Quanto maior for o valor, mas ela nunca vai encostar no zero. E vocês vão poder ver isso com as próximas atividades. Por isso que aqui vai ser maior que zero. Beleza? Esse vai ser o conjunto imagem. Todos os valores possíveis que vocês jogarem aqui nessa função, elas vão ter esse comportamento. No item C é possível ver isso pelo seguinte, olha só, complete a tabela mostrada com os valores correspondentes de y igual a f de x. Então, olha, eu tenho uma tabela, eu preciso completar essa tabela, né, considerando aquela função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Quando o x for 1000, eu vou calcular o f de 1000. O f de 1000 é calculado por 1 sobre 1000 ao quadrado mais 1. 1000 ao quadrado, pessoal, eu vou ter ali 1 milhão, né, e 1. 1 milhão e 1, quando eu dividir 1 por 1 milhão e 1, vai dar esse número aí, 0,0000999. Aconselho muito o uso da calculadora nesse passo, para justamente você entender o comportamento. Se tiver uma planilha eletrônica, melhor ainda, que aí vocês vão ver que o comportamento desse número decimal, depois do 9 ali, vem alguns zeros, depois vem 9 de novo, e por aí vai. Aqui eu vou colocar só 0000. Embora vocês saibam que tem o 9, né? Como eu já calculei, aqui eu vou colocar só o 0, só para vocês terem uma ideia, beleza? Posteriormente, eu vou colocar o 100 e vou fazer o mesmo cálculo. 100 elevado ao quadrado vai dar 10.000, 10.000 mais 1, 10.001. Quando eu dividir isso, olha, agora eu coloquei até mais casas decimais. 0,0000, mais 4 novos, 4 zeros e por aí vai. Aqui, né, na nossa tabela, eu vou colocar um 9 só. Lembrem, pessoal, aqui tem 9, tá? Aqui também tem 9. Esse número aqui não é exatamente o zero.
Já no f de 10, 10 vezes 10 elevado ao quadrado, 100, 100 mais 1, 101. 1 sobre 101, olha só, 0,00990099, por aí vai. Posteriormente, 4. 4 elevado ao quadrado, 16. 16 mais 1, 17. 1 sobre 17, 0,582352 e por aí vai. Aqui eu coloquei só alguns números. E vamos fazendo os cálculos para todos os números com auxílio da calculadora também, pessoal. f de 3, 3 elevado ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. E aí 1 sobre 10, 0,1. O f de 2, 2 elevado ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. 1 sobre 5, 0,2. F de 1, 1 elevado ao quadrado, 2. 1 elevado ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. 1 sobre 2, 0,5. O f de 0, 0 elevado ao quadrado, 0. E aí vai ser 0 mais 1, 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Chegamos ao ponto 0 já. Agora na outra página, vamos calcular os valores negativos. E aí vocês vão reparar que vai ser o mesmo comportamento, porque quando você eleva um número ao quadrado, se ele é negativo, ele passa a ser positivo, porque menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Então, expoente par, resultado positivo. 1 mais 1, 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Repara aqui, pessoal, 1 também é 0,5. E menos 1, 0,5. Menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. 1 sobre 5, 0,2. Então, se aqui, no 2 é 0,2, no menos 2 também é 0,2. E vai ser assim, menos 3. O menos 3 aqui é 0,1. Aqui também. O 3 é 0,1. Menos 3 também vai ser 0,1. E o comportamento vai ser o mesmo para todos os outros valores, pessoal. Observe. Vamos acelerar aqui para o nosso vídeo não ficar exagerado. Então, aqui eu tenho 0,099, 0,00009 e por aí vai até o menos 1000, que vai voltar na mesma situação daqui de cima. Eu coloquei 00 aqui porque, reparem que o 9 vai aparecer só lá na frente, mas saibam, não é zero. Sempre vai ter o 9 aqui na frente. Quanto maior for o número, mais próximo de zero ele vai estar, mas ele não vai chegar a ser zero. Porque concordam comigo que os números aqui são infinitos? Então, essa é a tendência. No item D, nos pede o seguinte: dado x igual a 1 milésimo, qual o valor de y, ou qual o valor de f de x? E a ideia é jogar esse 1 milésimo no local do x e ver quanto que dá. Essa é a pergunta, né? Esse é o objetivo dessa pergunta. Então, aqui, substituindo x por 1 milésimo, eu tenho que 1 sobre 1 milésimo ao quadrado mais 1. 1 milésimo, ao quadrado é igual a 1 bilionésimo. Então, eu vou ter 1 mais 1 bilionésimo, 1 inteiro e 1 bilionésimo. Quando eu for dividir, eu preciso lembrar que se eu dividisse 1 sobre 1, era igual a 1. Mas como tem esse 1 bilionésimo, é uma pequena parte. Então, ela vai interferir no resultado. Vai ser mais ou menos como se nós tivéssemos aqui 999.999 bilionésimos. Não vai chegar próximo de 1, não vai ser 1, mas vai chegar muito próximo de 1, beleza? Aqui no item E, nós temos y igual a 1 sobre 82, 1 sobre 82 avos. Para que valores de x? Ele está perguntando quais os valores que nós vamos substituir nessa fórmula, que vai ter como resultado, que vão ter como resultado 1 sobre 82. Primeiro, vamos lembrar da nossa lei da função, 1 sobre x ao quadrado mais 1. E lembrar também que f de x igual a y. E se o y é igual a 1 sobre 82, eu posso muito bem no local do y colocar 1 sobre 82. E aí, multiplicando os meios pelos extremos, eu posso chegar à seguinte conclusão: que x ao quadrado mais 1 vezes 1 é igual a 82 vezes 1. Não vai mudar em nada. Vamos só meio que cancelar 1, porque você está multiplicando 1 de ambos os lados, né? Então, não influencia na sua equação. Você pode manter x ao quadrado mais 1 igual a 82. Fazendo dessa maneira mais rápida, né? Igual vocês estão acostumados,
o 1 que está somado aqui, do outro lado ele está dividindo, ele está subtraindo, operação inversa. Então, mais aqui ele é negativo. Isso acontece, pessoal, porque na verdade você está subtraindo um dos dois lados. Você subtraiu do lado de cá, ficou 0, x ao quadrado apenas. Você subtraiu 1 do lado de cá, ficou 81. Então, para eliminar, né, para tentar chegar a um valor unitário do x, eu preciso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, x ao quadrado é igual a x e 9 ao quadrado é igual 81 ao quadrado é igual a 9. Eu coloquei o mais ou menos 9, pessoal, porque é o valor, né, correspondente os dois valores correspondentes a 1 sobre 82 avos. Se eu jogar 9 no valor do x, vai dar 1 sobre 82 avos. Se eu jogar menos 9, também vai dar 1 sobre 82 avos, porque aqui tem um quadrado. E sempre que eu elevo um número ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, se ele for, né, um número simétrico, ele vai ter o mesmo resultado. Beleza? Então, aqui eu coloquei que temos, né, y igual a 1 sobre 82 para x igual a menos 9 e para x igual a mais 9. Ainda na atividade 1, só que agora no item F, nos fala o seguinte, nos pergunta o seguinte: dado y igual a 1/10, quanto vale x? Então, o resultado foi 0,1. Ele quer saber qual o valor de x que eu jogo na fórmula para encontrar 0,1. Considerando a nossa lei da função, novamente 1 sobre x ao quadrado mais 1, eu tenho y igual a 0,1. Lembrando que isso tudo, pessoal, isso tudo que nós estamos fazendo poderiam ser feito com ferramentas, né, de cálculos, planilhas e tudo mais, mas eu aconselho que você, nesse primeiro momento, utilize só a calculadora e tente compreender o que cada etapa das atividades propostas significa. E aí, depois que você compreender, aí você pode usar qualquer ferramenta para simplesmente fazer o processo. Mas eu tenho certeza que esse processo, sendo feito analiticamente, olhando item a item, tem um sentido. Então, quando nós substituímos o y por 0,1, nós podemos lembrar que 0,1, ou seja, 1/10, é o mesmo que 1 sobre 10. Eu faço isso para que eu possa depois simplificar a nossa equação. E aí eu multiplico, né, os extremos pelos meios novamente. Eu vou manter x ao quadrado mais 1 vezes 1 é igual ao x ao quadrado, mais 1. 10 vezes 1 é igual a 10. E novamente o mesmo processo, mais 1 do lado de cá, a operação inversa é menos 1. Isso acontece porque nós subtraímos menos 1 de ambos os lados. Eu gosto sempre de reforçar para que você, mesmo que você faça esse processo, 1 está positivo, eu passo para lá negativo, sem problema, está certíssimo. Mas entenda o porquê que você está fazendo isso. É saudável fazer essas reflexões e essas perguntas. Quanto mais vocês se perguntarem o porquê de que vocês façam, o porquê de que vocês fazem determinados processos, vai auxiliar no seu aprendizado. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 10 menos 1, x ao quadrado vai ser igual a 9, e aí vamos chegar na mesma situação. Normalmente, você tem x ao quadrado, você tira a raiz quadrada do outro número, né? Mais ou menos. Porém, aqui nós estamos tirando a raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x. A raiz quadrada de 9 é 3. E aí eu coloco mais ou menos 9, pessoal. Por quê? X elevado ao quadrado. Vamos supor que o x seja 3. 3 elevado a 3 vezes 3, 9. Agora vamos supor que o x seja menos 3. Menos 3 vezes menos 3, 9. E esse sinal do radical que eu pus aqui, ele já dá a ideia de ser o valor positivo. Então, por isso que eu fiz questão de colocar que eu precisava do valor negativo também, porque já que ele perguntou quanto vale x, x valerá, né, ou 3 ou menos 3. E aí ele pergunta nesse mesmo item F para y igual a 0,9. Aí vamos seguir o mesmo raciocínio. Colocamos ali a lei da função, substituímos o 0,9 por 9 sobre 10, porque 0,9 na verdade é 9 décimos, né? Não se esqueçam disso.
Essa forma correta de fazer a leitura do número já ajuda até mesmo na hora de representar ele na maneira fracionária. Então, quando eu represento ele em forma de fração, que ele é 9 décimos, eu vou fazer o mesmo processo. Vou multiplicar os extremos pelos meios, e aí vou chegar em x elevado ao quadrado mais 1 vezes 9 é igual a 10 vezes 1. Só que agora já vai mudar. Vai ficar 9x ao quadrado mais 9 é igual a 10. Porque 10 vezes 1 continua sendo ali 10. Porém, na hora de simplificar um pouco mais, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar, né, o 9 que está positivo, do lado ele está positivo, do outro lado ele vai ficar negativo, ou seja, a operação do inverso. Somei 9 do lado de cá, subtrair 9 do outro. É o mesmo que eu subtrair 9 de ambos os lados. Eu sempre vou estar reforçando essa ideia. A hora que você se apropriar dela, você pode desconsiderar isso que eu falo. Mas lembre-se, você passa para o outro lado do negativo, porque na verdade você está subtraindo de ambos os lados 9. Eu gosto de falar isso porque quando vocês fazem manipulações algébricas, principalmente na geometria analítica, é saudável você entender que você na verdade está numa equação e tudo que você faz de um lado da equação, você deve fazer do outro. Aqui, 10 menos 1 é 9, e aí eu vou ter, aliás, 10 menos 9 é 1, desculpa, e aí eu vou ter 9x ao quadrado é igual a 1, eu vou dividir ambos os lados por 9, ou seja, o 9 passa dividindo. Vocês não têm o hábito de falar isso, 9 está multiplicando, passa dividindo. Sim, está correto. Isso acontece porque, na verdade, você dividiu dos dois lados por 9. Então, 9 dividido por 9 é 1, eu não preciso assinalar, e aqui ficou 1 sobre 9. O 2, novamente, eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados, x elevado ao quadrado. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x, mais ou menos raiz quadrada de 1 nono. A raiz quadrada de 1 nono é 1 terço. Então, para que o nosso resultado seja 0,99 décimos, eu preciso que o x seja igual a 1 terço, beleza? Ou menos 1 terço. E por final, ele ainda pergunta e para y igual a 2. Aí, novamente, no lugar do y, eu coloco 2 e aí vou fazer os cálculos, né, pessoal? Lembrando que quando o y é igual a 2 aqui, o denominador é igual a 1. Eu estou falando isso porque na hora de multiplicar, olha só, x ao quadrado mais 1 vezes 2 e 1 vezes 1, porque o denominador aqui era 1. X ao quadrado, né, porque eu faço a distributiva, x ao quadrado vezes 2 é 2x ao quadrado, 1 vezes 2 é 2, igual a 1. O 2 positivo, do outro lado a operação inversa é negativo. Novamente, é porque eu subtraí 2 dos dois lados, tanto de um lado esquerdo é igualdade, tanto do lado direito. E aí 1 menos 2 é menos 1, e tenho 2x na frente, vou dividir ambos os lados por 2, né? É o mesmo que o 2 passa dividindo, igual vocês têm o hábito de fazer, e está certíssimo, viu, pessoal? Não estou julgando, não. É apenas explicando por que nós podemos fazer essa etapa, né? Normalmente vocês por instinto ou por instrução vocês já fazem, o 2 está multiplicando, passa dividindo. É exatamente por esse motivo, porque você em uma equação divide ambos os lados por 2, 2 por 2 é 1, e aqui menos 1 meio. X ao quadrado é igual a menos 1 meio, tirando a raiz quadrada, né, de x, x ao quadrado, tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu chego no empecilho, porque eu não posso ter raiz quadrada negativa, ok? Aliás, existem, mas não pertence ao conjunto dos números reais.